E aí, beleza. Aí tu chega num lugar que o Corinthians, quando eu fui dar uma olhada assim nas coisas que não podiam ficar de fora do papo de hoje, é muito grande, cara. É muita coisa que acontece lá o tempo inteiro sem parar. Por exemplo, tem umas aqui que dá pra. Que são mais. Que eu queria saber como você se sentiu, na verdade. Como é que tu se sentiu com a saída do Cássio? Cara, foi muita coisa, né? Assim, foi uma coisa atrás da outra, cara. Já tinha a turbulência da gente estar mal no campeonato, de um elenco montado às pressas, porque o Corinthians não tinha dinheiro no caixa, não tinha credibilidade. E quando a gente ia comprar jogador, ninguém queria vender. E quando vendia era muito mais caro, era multas altas. Tivemos que correr o risco. Por isso que a gente teve uma janela com gasto absurdo, né? Que depois, na segunda janela, gastamos o mínimo possível. E esse ano, graças a Deus, não gastamos nada. Então era uma pressão atrás da outra, cara. Assim, a gente não tinha tempo de respirar. E aí, quando veio a notícia do Cássio sair, cara, assim, foi uma bomba atômica, né? Tentei de tudo, né? Tentei dentro das nossas possibilidades, mas também vinha por um lado que era era um ciclo que se encerrava e o Corinthians realmente, a gente teve essa coragem de reformular, passar por essa reformulação. E eu, cara, assim, sempre muito tranquilo, muito sereno nesse sentido, sabia que isso mais cedo ou mais tarde ia acontecer. E aí, graças a Deus, a gente perde o Cássio, a gente perde o Carlos Miguel, mas logo em seguida vem o Hugo, que se acerta. Uma grande conquista que está nos deixando muito feliz. O Hugo, eu gosto muito do Hugo também, né? Fantástico, ser humano também maravilhoso. É que eu sou Flamengo, né? Eu gosto. Gosto muito. Pô, mas eu tenho visto lá que a galera os corintianos estão felizes com o Hugo também. Muito né? feliz, cara. O Hugo tá mandando bem demais. O Hugo vestiu muito bem a camisa, parece que está no clube já há 10 anos. Hoje é um corintiano. Isso é o que te dá mais tesão, cara, quando tu contrata um cara e o cara é muito Corinthians? Muito, cara. E todo esse grupo que nós temos lá foi atletas que quiseram vir jogar no Corinthians. Que isso é mais gratificante, que isso dá mais prazer, cara, porque você está fazendo a coisa correta. E a gente viu a transformação do Corinthians nesse sentido, porque antes ninguém queria vir jogar no Corinthians. E de repente, eu sempre deixei claro, vai jogar aqui quem tiver nossas características e quem realmente quer jogar no Corinthians. Uhum. E esses atletas todos escolhidos a dedo, todos eles, rapaz. Teve atletas que tinham até quase o triplo de proposta que nós oferecemos na época. E o projeto que nós mostramos, o planejamento que nós tínhamos durante toda a nossa gestão, os 3 anos, cara, eles abraçaram e é isso que a gente quer. Então, assim, por isso que deu muito certo nesse sentido, porque todos que vieram queriam jogar no Corinthians. Entendi. Bom, tem eu te perguntei lá embaixo, disse que ia te perguntar aqui também. Como e o Gabigol, cara? O Gabigol me aparece com camisa de Corinthians aqui e ali. Rola ali um certo. Pelo menos assim, pra galera que tá olhando, a gente tá. Nossa, parece um namoro isso daí. O que será que tá acontecendo e tal? Tu quase contratou o Gabigol, cara? Eu tinha um desejo, cara, mas a gente sabia nossas dificuldades. A parte financeira era muito complicada. A gente sabia que era um jogador muito caro. E a gente sabia que era muito difícil. E eu sempre deixava claro que quando surgia as brincadeiras, né? Ele falando, camisa, essas coisas, eu deixava claro, cara, porra, ele tem a cara do Corinthians, é um sonho. E às vezes até fui criticado, você prometeu? Não, nunca prometi, sempre deixei claro que era um sonho. E eu, como presidente, o mínimo que eu tinha que fazer é tentar ao máximo trazê-lo, né? Chegamos a ter algumas conversas, mas infelizmente existia uma multa muito alta, ele estava muito bem no Flamengo também. A gente sabia que ia ser difícil, mas de repente, né, uma hora ou outra, quem sabe? Porque jogador é assim, né? Tem hora que dá assim, vou lá. Aí acaba fechando o negócio, mas a gente sabia que ia ser muito difícil, mas era um jogador no momento que eu queria muito. Então, de fato, rolou ali uma... Rolou. Entendi. Bom,